Ontem nós recebemos a notícia de que Silvio Santos faleceu. E aí eu tenho lido as reações das pessoas, né? E eu gostaria de falar um pouquinho sobre essas reações e também sobre o que isso significa, né? A morte do Silvio Santos significa para minha geração, pelo menos. Para a sua, eu não sei. Não sei se você é da mesma época que eu, mas certamente isso é um marco que simboliza o fim de um tipo de comunicação, né? Primeira coisa, as reações. Eu tenho visto, de um lado, muita gente homenageando o Silvio Santos, né, prestando condolência à família e rememorando alguns fatos que tiveram, tanto pessoalmente, né, porque eu acompanho muitos jornalistas que conheciam o Silvio Santos pessoalmente, mas também de espectadores. E, por outro lado, eu tenho visto uma reação bastante visceral de algumas pessoas dizendo assim, mas por que vocês estão, sabe, tristes pela morte de um racista e um homofóbico, ou misógino, sei lá. E aí eles estão ali meio que avaliando a trajetória do Silvio Santos e algumas falas muito problemáticas que ele teve em sua carreira pública, né? A primeira coisa tem a ver com essa dificuldade que as pessoas têm de lidar com sentimentos ambíguos, né? Com essa questão de a gente pode ficar triste pela perda de uma pessoa que a gente sabe que tinha muitos defeitos e muitos comportamentos repreensíveis. Pense na sua família, na sua vida pessoal, aí, no seu pai, na sua mãe, sei lá, em algum tio que você saiba que tem ideias que você repudia. Você não ficaria triste pela morte da pessoa, embora você discordasse de muitas coisas, muitos defeitos que ela possui? E nesse caso da televisão, para uma geração inteira, ou mais gerações, na verdade, né, a televisão ela era uma presença constante, e então figuras públicas, né, como o Silvio Santos, como o Jô Soares, como a Hebe, como o Tarcísio Meira, como outros atores e personalidades da televisão que faleceram recentemente, eles eram figuras presentes e faziam parte do imaginário coletivo. E aí que entra essa ideia de um fim de uma era, porque acho que é muito difícil para quem já nasceu e cresceu na era da internet, na era digital, das redes sociais, compreender o impacto que a televisão tinha nessa construção da nossa percepção de realidade e como havia um mundo compartilhado em termos de cultura, né? Porque hoje em dia você tem um mundo cultural totalmente fragmentado. Eu possivelmente estou vendo séries e lendo livros aqui que você não tem a menor ideia de que existem. Então a gente está, sabe, fechado em micro bolhas de cultura e cada um aí consumindo suas coisas, né, seus nichos culturais. Só que isso não era a realidade, sei lá, 30 anos atrás. Quando eu era criança e adolescente, todas as crianças e adolescentes estavam consumindo basicamente as mesmas coisas. Eram os mesmos desenhos, eram os mesmos programas infantis, eram os mesmos programas de auditório. Então, assim, o Silvio Santos entrava nos lares de todos os brasileiros, praticamente, de um modo ou de outro. Ou o Faustão, ou, sei lá, as novelas da Globo, ou os desenhos animados, ou o Chaves, e assim por diante. Então nós, da minha geração pelo menos, nós vivíamos num mundo de cultura compartilhada. Os filmes que faziam sucesso eram os mesmos que eu assistia e que outras pessoas assistiam, porque passavam na Globo às vezes, né, depois de alguns anos. Então, esse mundo compartilhado, de cultura compartilhada, já não existe mais. Já não existe mais. O meu filho vive num mundo no qual ele consome coisas que é um grupo muito pequeno de crianças que consome e que dificilmente, às vezes, ele tem contato com outras crianças que viram as mesmas coisas que ele assistiu no YouTube, os jogos que ele joga e assim por diante. Então, essa ideia desse mundo compartilhado e dessas figuras que, sabe, povoavam esse imaginário é muito forte. É muito forte e realmente moldou uma geração inteira. É difícil, sabe, avaliar o impacto que a televisão teve naquela geração. Eu posso dizer, por exemplo, né, embora eu seja um escritor, que a televisão ela teve muito mais impacto no meu imaginário de contar histórias do que a própria literatura. Porque eu comecei a ler para valer mesmo, né? Comecei sabe, me instruir na literatura com 16 anos, 17, assim por diante. Mas a televisão ela teve um impacto tremendo nesse modo mesmo de vislumbrar a realidade, né? Eu já falei anteriormente aqui sobre aquele documentário que foi, entre aspas, proibido no Brasil, né, que era um documentário que contava sobre a Rede Globo e a família dos Marinhos, que se chama Muito Além de Cidadão Kane. E nesse documentário que eles mostram justamente quão onipresente a televisão era na realidade dos brasileiros, na vida dos brasileiros, e como, de fato, ela moldava essa percepção nossa sobre o mundo, né? Os telejornais, por exemplo, sabe, o Cid Moreira, que apresentava o Jornal Nacional, como esses telejornais eles eram, sabe, cruciais para que nós nos informássemos e compreendêssemos o mundo.
Eu não estou querendo ser saudosista nem dizer que aquilo era melhor do que é hoje, são coisas distintas, né? Hoje a gente tem possibilidades tremendas de informação que não havia na minha época de criança, adolescente e jovem adulto. Então são mundos distintos e que fornecem possibilidades diferentes e que trazem referências diferentes para as pessoas, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem a oportunidade de conhecer influenciadores que estão totalmente fora de um circuito cultural como Rio, São Paulo no Brasil, e as pessoas podem produzir conteúdo, se tornar conhecidas, viver daquilo que produzem. Isso era impossível anos atrás. Havia certos gargalos culturais que eram, sabe, incontornáveis. Ou você passava por uma editora grande, ou você passava pela televisão, ou você passava por algum jornal famoso, mas fora desses gargalos havia pouca possibilidade de crescimento. Hoje em dia não, hoje em dia você pode, de maneira independente, lançar um produto, lançar uma ideia, uma produção cultural e fazer sucesso sem passar por esses gargalos que existiam anteriormente. Então essa é uma revolução tremenda. Eu mesmo, né, não seria conhecido como escritor, nem publicaria, nem venderia livros, se não fosse por essa possibilidade que a era digital permitiu, que as redes sociais permitiram também, né, que é de você entrar em contato diretamente com o seu leitor potencial, com o seu espectador potencial, isso fugindo desses gargalos. Não que a internet não seja um gargalo também, né? Sei lá, um YouTube não seja um gargalo, mas é muito mais abrangente, muito mais fácil de você contornar esses que eles chamavam de gatekeepers, na verdade, né? Que seriam esses detentores da possibilidade de visibilidade. Então é outro mundo, mas de qualquer maneira você observar a morte dessas pessoas, né, como eu falei, o Jô Soares, o Aeb ou o Silvio Santos, isso vai marcando o fim dessa era, isso vai tornando isso muito mais palpável. Embora a gente saiba que esse mundo mudou, embora a gente saiba há muito tempo, né, que essa não é mais a realidade da TV, isso vai indicando como aquilo que a gente consumia e aquele mundo no qual a gente habitava quando era criança e adolescente já não existe mais. Isso tem uma carga de dor, né? Isso tem uma carga de encerramento, tem uma carga inclusive de luto. O luto às vezes não é pelo Silvio Santos, com o qual a gente não tinha nenhuma relação pessoal. O luto é por compreender como esse mundo mudou e essas figuras deixando esse cenário, né, falecendo ou se aposentando, o abandono desse cenário também é um abandono de um formato que fez parte da nossa trajetória individual, então assim, da nossa história. É claro que aí vale recordar um pouco a trajetória do Silvio Santos, é claro que ele tem inúmeras falas muito problemáticas, né? É uma figura que envelheceu muito mal. Então aí eu acho que ele deveria ter se aposentado pelo menos uns 20 anos atrás, porque isso pouparia de muitas frases que foram pouco a pouco, sabe, desintegrando a própria história dele, né? Então assim, enquanto há outras pessoas que se modernizaram e conseguiram compreender a marcha dos tempos, as exigências também da comunicação atual, o Silvio Santos parou no tempo, e aí ele fazia o mesmo tipo, o mesmo formato, né, o mesmo padrãozão que ele fazia 40 anos atrás, ele continuou fazendo até recentemente. E isso pegava muito mal, isso caía mal na audiência, embora houvesse lá uma fanbase, possivelmente, sabe, acompanhando o trabalho dele, mas isso frequentemente viralizava, às vezes, com essas falas, com esses recortes, essas falas que já não são mais aceitas. Então é aquela coisa, né? É também a incapacidade de uma geração passada de se adaptar e de poder, sabe, entrar nessa nova era atendendo às demandas desse tempo. Eu acho que outras personalidades envelheceram melhor do que o Silvio Santos e conseguiram se adaptar. Ele não conseguiu. Então ele deixa um legado ambíguo nesse sentido. As pessoas podem olhar agora e encontrar muitos pontos positivos na carreira dele, o modo como ele foi pioneiro na televisão também, como alguém que, sabe, conseguiu confrontar o gigante que era a Globo, mas, por outro lado, o que ele dizia, como ele se comportava e como ele tratava, sabe, as pessoas mais pobres, como tratava crianças, como tratava outros grupos ali, a gente pode questionar sim, e pode refletir um pouco sobre esse legado ambíguo, que é um legado ambíguo do ser humano, né? Então, assim, como eu falei, se a gente for pensar em relação a familiares nossos que têm falas muito parecidas com a que o Silvio Santos tinha no final da vida, a gente pode pensar como as pessoas elas trazem em si também essas contradições e que fazem parte do que é ser humano. De qualquer modo, aqui se encerra um ciclo, mais um, né? A gente tem observado ao longo da pandemia muita gente que faleceu, né? Muitas figuras da televisão que faleceram e que deixaram esse vazio. A gente tem aqui o encerramento de um ciclo e eu quero ouvir de você aqui como é que você entende isso, como é que você observa, primeiro, essas reações das pessoas, né? De um lado, muita gente triste, genuinamente triste pela morte do Silvio Santos, de outro lado, gente, por que vocês estão tristes pela morte de um cara como esse, né? Então, assim, como é que você entende essa reação das pessoas? Como eu falei, essa incapacidade de lidar com essa ambiguidade do que é ser humano. E, por outro lado, como é que você entende também essa transição dessa era
que era a era da televisão, dessa mídia corporativa de massa, e passa a esse mundo fragmentado no qual a gente vive, e como você observa o impacto em você também, ou na geração futura, né, nos seus filhos, nos seus netos. Diga no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau. Muitos diziam para mim, Beto, explica uma coisa. Como é que você pode ser um cara de esquerda, revolucionário, e ao mesmo tempo crer em Deus, ou numa outra vida? Eu falava com ele, olha aqui, eu tenho tanta certeza que vocês vão para o céu, que lá nós vamos ter a eternidade inteira para debater esses temas. Eu considero ele como um dos grandes escritores brasileiros. É forte, é duro. Os profetas foram assim. Anunciam e denunciam. Que no Novo Testamento só tem uma única definição de Deus. Uma única. Está na primeira carta de João. Deus é amor e quem ama conhece a Deus.